No programa desta semana vamos a Portimão acompanhar mais uma jornada do Campeonato Nacional de Circuitos. Ainda em Portimão assistimos a mais uma prova do Campeonato de Clássicos. E Vila Real foi palco da penúltima prova do troféu Marietel Rotax de karting. O Campeonato de Portugal de Circuitos voltou a estar em destaque no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no mês de julho, depois das emoções da Taça de Portugal. Esta é a partida para a primeira corrida do fim de semana. Patrick Cunha saiu da pole position com o Lamborghini Gallardo da Good Sense, mas depressa perdeu o comando para o Mercedes-Benz de José Pedro Fontes. Muito discutida a travagem para a primeira curva com o Mercedes a levar a melhor, uma boa surpresa nesta corrida de Portimão. José Pedro Fontes marcou o ritmo da corrida na parte inicial, seguido por Alessandro Pierre Guidi e Patrick Cunha, muito próximo, com Campaniço logo a seguir. Depois de alguns infortúnios no início do campeonato, o Mercedes de Fontes estava aqui na frente da corrida. Os primeiros lugares eram alvo de uma luta intensa, enquanto mais atrás a categoria GT4, Mauro Marques e Fábio Mota ficavam fora da luta pelos lugares cimeiros, com o Austin Martin a sair de pista e perderam muito tempo. Na frente, Patrick Cunha procurava recuperar terreno ao volante do Lamborghini, contudo Alessandro Pierre Guidi não se mostrava impressionado. Na categoria GT Cup, parte da emoção caiu por terra com o peão de Luís Reis, que não evitou este erro numa altura em que rodava próximo do Porsche dos irmãos Cabral. Entretanto, começavam as trocas de pilotos nas boxes, momentos sempre decisivos neste Campeonato de Portugal de GTs. Na frente da corrida, José Pedro Fontes segurava o primeiro lugar, seguido de perto pelo italiano da Ferrari, que ia encurtando a diferença para o líder da prova. A troca de Alessandro Pierre Guidi por João Figueiredo no Ferrari, o piloto português tinha agora a responsabilidade de não deixar fugir a equipa do Mercedes SLS, conduzido agora por Miguel Barbosa, que saiu para a pista com o Ferrari muito próximo. João Figueiredo andou sempre em cima do líder, não conseguindo, no entanto, provocar qualquer erro a Miguel Barbosa, que levou o Mercedes até ao fim na frente da corrida. Barbosa beneficiou de um erro de João Figueiredo numa altura em que o piloto de Coimbra estava a pressionar o piloto do Mercedes SLS. O Ferrari não dispõe de ABS, como acontece no Mercedes, e com os pneus já bastante gastos, Figueiredo acabou por pagar o preço de tentar chegar ao primeiro lugar, com um peão que acabou por deixar Miguel Barbosa na frente da corrida de forma isolada e por entregar o segundo lugar a Carlos Vieira. José Pedro Fontes, nas boxes, a acompanhar a corrida de Miguel Barbosa, que acabou por ser premiado com a primeira vitória do ano. Um justo prémio por tudo o que temos vindo a fazer, não só neste fim de semana, mas em toda a época. Em todos os fins de semana tivemos a oportunidade de vencer e por diversos motivos não o fizemos, foi pena. Temos estado sempre competitivos ao longo do ano e vem aqui a recompensa, finalmente, já tardia, mas muito justa. Estou bastante satisfeito por esta primeira corrida e agora é saborear e concentrar já na da manhã. Sim, o arranque não foi muito famoso, de qualquer maneira a minha ideia era não perder o Lamborghini de vista
porque sabia que tínhamos um handicap inferior ao Lamborghini de 5 segundos, tinha era que gerir esse handicap para o Lamborghini. O Mercedes tinha menos 10 segundos que nós nas boxes, logo era muito difícil. Por isso o objetivo foi cumprido, já ter chegado em terceiro era bom, mas depois com o erro que o João Figueiredo fez, acabámos de ficar em segundo, o que para o campeonato foi excelente. Foi uma corrida que foi sempre ao ataque, em busca do primeiro lugar, desde o primeiro turno com o Alessandro e depois até mesmo no meu segundo turno, em que queríamos chegar ao primeiro com alguma ansiedade, mas controlada. E depois o carro claramente sofreu um desgaste a nível de pneus e toda a mecânica em si, devido ao esforço que foi estes 2 turnos, e foi um erro assumido por mim, porque não deveria ter acontecido, é certo, mas eu queria forçar um bocadinho para ver se conseguíamos chegar ao primeiro lugar, que era aquilo que nós ambicionávamos como equipa, e que queríamos premiar a equipa nesse sentido como primeira posição. Daqui a pouco voltamos a Portimão com o Campeonato Nacional de Clássicos. Agora avançamos para o cartódromo de Vila Real para o troféu Marietel Rotax em karting. O cartódromo de Vila Real foi o palco escolhido para a grande festa da Rotax e do principal patrocinador desta competição, que preparou um programa intenso em torno desta jornada do troféu Marietel Rotax. Presentes em Vila Real estiveram 51 pilotos distribuídos pelas categorias Iniciação, Micro, Júnior, Max e DD2. Na classe destinada aos pilotos júniores, alinharam à partida para esta prova de Vila Real uma dezena de pilotos. Assim, na primeira final, Henrique Batista fica parado na volta de formação, atrasa-se e acaba por sair do último lugar da grelha. Na frente, Bruno Burlido domina no arranque e rapidamente ganha vantagem sobre os mais diretos adversários. Na segunda posição, Johan Sousa, da e-Kart Competition, tentava travar Nuno Sousa, terceiro nesta fase da corrida, e Manuel Falcão, da Tony Kart, Portugal, que ocupava o 4º lugar. Bandeira de xadrez para Bruno Burlido, que vencia assim a primeira final, relegando Nuno Sousa para a segunda posição e Johan Sousa para o 3º lugar. Na segunda final, repetia-se a história da primeira final, com Burlido a largar melhor e a assumir a liderança para não mais a perder. Com melhor largada, Henrique Batista assumiu a 3ª posição, atrás de Nuno Sousa, que voltava a estar na luta pelo pódio. Pior estava Johan Sousa, que ocupava agora o 4º lugar. Na luta pelos lugares secundários, destaque para Bruna Leitão, Pedro Silva e Luís Mendes, que proporcionavam uma luta intensa pelo 7º lugar, com Bruna Leitão a conseguir levar vantagem nesta fase da corrida sobre os seus rivais. Na frente desta segunda final da categoria Júnior, Bruno Burlido mostrava um andamento forte e uma vantagem que lhe garantiu uma vitória folgada, enquanto Nuno Sousa era segundo e Henrique Batista terceiro, posições que ocuparam no pódio desta prova de Vila Real. Estamos numa série de vitórias consecutiva muito boa. Estamos a andar forte, a minha equipa está a trabalhar muito bem. Estamos em primeiro no Nacional, mas estamos com algumas complicações neste campeonato graças a 2 azares que tivemos em Fátima, mas acho que vamos conseguir recuperar a tempo. A categoria Max contou nesta 3ª prova do troféu Rotax Marietel com uma grelha de 14 pilotos. Logo nos treinos se percebeu que João Correia, a jogar em casa, estava com um setup mais bem adaptado depois de algumas provas menos bem conseguidas. Tínhamos notado um decréscimo da nossa prestação, que não é normal, lutando por lugares aos quais nós não estamos habituados a lutar, e realizamos que havia de ser feita alguma coisa drástica. Então mudamos tudo e contratamos uma pessoa, uma excelente pessoa, que é o Oliver, um mecânico inglês, e estou-me a dar muito bem com ele, assim como com a pista, estou-me a entender muito bem e, portanto, até agora estamos-nos a dar muito bem com o setup e com o resto. Nos treinos cronometrados, João Correia fez o 3º melhor tempo, atrás de um Luís Cidade, que em ano de estreia nesta categoria, continua a dar conta do recado. Pedro Paixão, que tem estado em bom nível nesta categoria, tendo em conta as dificuldades que esperavam os pilotos nesta pista de Vila Real. É uma pista um bocado mais bruta, é uma pista com muitos saltos, muitos buracos, um bocado sinuosa, muito técnica, mas está a correr bem, vou fazer as 2 categorias e estou
estou a andar bem nas duas. Entre os candidatos à vitória nesta competitiva categoria contava-se ainda João Pedro Faria, que está na liderança do troféu, apesar do percalço na prova de Fátima. Estamos um bocado perdidos por causa do chassi, mas agora encontramos a afinação correta e estamos a andar direito. Esperemos continuar assim para ver se ganhamos o campeonato. Vai ser muito complicado porque a concorrência é mesmo muito forte. Início da primeira final da Max, com uma largada muito forte de Luís Cidade, que assumiu de imediato a liderança, levando atrás de si João Correia, do time Marietel, e Pedro Paixão. De salientar que Luís Cidade e Pedro Paixão tinham revelado nos treinos cronometrados um andamento muito rápido, conseguindo ser 2 décimos mais rápidos do que todos os outros pilotos. Os 3 pilotos da frente cedo alcançaram uma vantagem sobre os restantes que lhes permitiu andarem na cabeça da corrida de uma forma intensa. Mais atrás, a luta pela 4ª posição estava ao rubro com José Pedro Faria, Francisco Mora, António Falcão e Paulo Pereira a tentarem encurtar a distância para os 3 primeiros. Entre os 3 primeiros, Luís Cidade garantiu a vitória nesta primeira corrida da Max, deixando João Correia na 2ª posição e Pedro Paixão no 3º lugar. Na segunda final, a que iria definir o pódio final desta 3ª etapa do troféu Marietel Rotax. José Pedro Faria tentou surpreender os pilotos à sua frente na grelha, acabando por se tocar com João Correia, o que levou o piloto do time Marietel a sair de pista, atrasando-se na luta pelos lugares da frente da corrida de forma irremediável, já que o motor ressentiu-se do acidente e não voltou a estar ao nível da primeira final. Alheio a estes problemas, Luís Cidade voltava a sair muito bem, assumindo de forma clara a liderança da prova, com Pedro Paixão no 2º lugar e José Pedro Faria na 3ª posição, em luta constante com Luís Silva pelo último lugar do pódio. Já António Falcão saía de pista com o piloto da Tony Kart Portugal a acabar por abandonar. Na frente da corrida, Luís Cidade aumentava a diferença para o 2º classificado Pedro Paixão, enquanto na luta pelo 3º lugar, Luís Silva conseguiu ultrapassar José Pedro Faria na curva antes da reta da meta. Já Francisco Mora andava nesta fase da corrida mais rápido e aproveitava para pressionar José Pedro Faria, enquanto João Correia, mais atrasado devido às incidências da largada, ocupava a 8ª posição, lugar que manteve até ao final da corrida. Na parte final da corrida, Francisco Mora deixou fugir o 5º lugar para Paulo Pereira, enquanto na frente Luís Cidade vencia de forma clara esta jornada de Vila Real, relegando para o 2º lugar Pedro Paixão, enquanto José Pedro Faria ocupava o lugar mais baixo do pódio. A prova mais importante desta jornada do troféu Marietel Rotax foi a desta categoria DD2, que contou com uma grelha de 14 pilotos. Um número interessante de participantes que proporcionaram ao longo das 2 provas emotivas lutas pelos lugares cimeiros da classificação. Início da primeira final da DD2, com Frederico Duarte da e-Kart Competition a surpreender tudo e todos, conseguindo um arranque rápido e deixando Eduardo Leitão da Primus Racing e líder do troféu na 2ª posição, seguido por Pedro Paixão, que no final da primeira volta acabou por abandonar. Com a desistência de Pedro Paixão, aproveitou Ricardo Leitão da Primus Racing para subir ao 3º lugar, seguido do surpreendente Nuno Carvalho da Marietel Competição, que a jogar em casa realizou uma largada bastante rápida e via-se na 4ª posição. Já nos metros finais desta primeira final, Eduardo Leitão quase que hipotecava o 2º posto, numa tentativa de ultrapassagem, com Frederico Duarte a defender muito bem a liderança e a garantir a vitória na primeira manga da DD2. Na partida para a 2ª final, Frederico Duarte voltava a estar melhor que a concorrência e fugia à carambola da primeira curva. Eduardo Leitão, que se envolveu num toque com Carlos Machado, o que obrigou o líder do troféu a ir às boxes para colocar o spoiler dianteiro, enquanto Paulo Moreira e Pedro Loures se envolviam noutro toque, obrigando estes 2 pilotos a ficarem parados. O piloto da Marietel Competição já não conseguiu voltar à pista e Pedro Loures só o fez mais tarde. Ainda na primeira volta, António Azevedo e Paulo Macedo envolveram-se num toque numa altura em que o Azevedo ocupava um surpreendente 5º lugar, o que atrasou em relação aos mais rápidos.
Na frente da corrida, Frederico Duarte aumentava a diferença que o separava de Ricardo Leitão, que não conseguia fazer face ao andamento mais forte e determinado do piloto da e-kart Competition. A pressão sobre o segundo lugar aumentava à medida que a corrida caminhava para o seu final, com Pedro Paixão a encostar em Ricardo Leitão na ponta final da prova e a surpreendê-lo na reta final, antes da reta da meta, com Pedro Paixão a conseguir um surpreendente segundo lugar. Ricardo Leitão acabou na terceira posição, enquanto Ricardo Villanova era quarto e Nuno Carvalho alcançava uma excelente quinta posição na sua segunda corrida do troféu Marietel Rotax. De salientar que pela primeira vez esta temporada Eduardo de Leitão não venceu uma prova do troféu Marietel Rotax. Nas contas finais da DD2, Frederico Duarte venceu em Vila Real, deixando na segunda posição Ricardo Leitão, enquanto Ricardo Villanova foi terceiro e Nuno Carvalho quarto classificado. Desde o início do ano temos tido alguns problemas, mas conseguimos arranjar o melhor setup aqui em Vila Real. Está difícil, muito calor, mas conseguimos ganhar a primeira corrida, difícil, com o Eduardo a pressionar bastante, como é o líder do campeonato. A segunda corrida foi mais calma, mas também com alguma pressão. Estamos num bom caminho agora para a última corrida do campeonato, está tudo em aberto. Tanto posso ganhar eu como ele, os três primeiros penso que estamos na luta pelo título. Na segunda categoria DD2 Master, Carlos Machado, cheio de garra, bateu toda a concorrência. O piloto do Porto esteve em bom plano, não se notando a ausência verificada no último par de anos nas corridas. Carlos Machado foi nono na final 1, terceiro da Master, atrás de Pedro Loures e Miguel Mora, e na final 2 acabou na sexta posição, o primeiro da DD2 Master. Contas feitas, Carlos Machado venceu a categoria destinada aos pilotos mais velhos, deixando na segunda posição António Lima, enquanto Miguel Moura fechou o pódio. Muito saborosa, mas também muito difícil. Fizemos uma afinação diferente para a última corrida, com a ajuda dos amigos que estiveram cá, alterámos o karting por completo. Resultou, consegui o primeiro lugar, o mais difícil até agora do campeonato. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. A próxima prova do troféu Marietel Rotax 2012, a última desta temporada, está marcada para o cartódromo de Viana do Castelo. Daqui a pouco voltamos à corrida principal deste fim de semana de velocidade em Portimão. Agora avançamos para mais uma jornada de clássicos. O Autódromo do Algarve foi o palco da quarta prova do Campeonato de Portugal de Clássicos de Circuitos. Uma jornada marcada pela fraca adesão de pilotos, ao contrário do que tinha acontecido nas primeiras provas do campeonato, em que o espetáculo foi a nota dominante. A prova de Portimão ficou marcada pelo cancelamento das provas destinadas aos clássicos 1300, o campeonato que reúne um total de 17 pilotos, o mais participado dos campeonatos de clássico. Contudo, para esta jornada, apenas 4 estavam inscritos, o que levou à anulação da prova. Neste fim de semana algarvio, destaque para Luís Barros, que no seu Porsche 930 Turbo foi o grande vencedor ao conquistar a vitória nas duas corridas e mantendo assim a liderança da categoria 3 de clássico de 1981. Rui Costa foi segundo ao volante do Ford Escort RS e voltando a mostrar um bom andamento. Já Rui Alves, também em Ford Escort RS, terminou na terceira posição, mantendo contudo a liderança da categoria 2, destinada a clássicos de 75. A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Circuitos está marcada para Braga. Voltamos ao Campeonato de Portugal de Circuitos GT para assistirmos às incidências da segunda corrida do fim de semana de Portimão. O Mercedes-Benz de Miguel Barbosa a sair melhor à frente do Audi R8 de Carlos Vieira, que foi obrigado a aplicar-se para defender-se de José Carlos Ramos, que andou rápido, bem como Alessandro Pierre Guidi, que teve de substituir João Figueiredo, que deveria ter alinhado de início nesta segunda corrida, mas esteve ausente por razões familiares,
o que levou o Ferrari para o final da grelha sem que isso tenha sido problema, já que na primeira volta passou de último para quinto classificado. Uma segunda grande corrida por parte de Alessandro Pierguidi nesta fase da corrida. O piloto italiano rodava atrás de Jorge Queiroz, contudo a pressão de Alessandro Pierguidi acabou por resultar num peão do piloto da Lamborghini, que assim ficava de fora das contas nesta segunda manga em Portimão. O sentimento de apreensão abatia sobre a boxe da Good Sense Racing Team numa altura em que os 4 primeiros seguiam juntos na cabeça da corrida e que José Carlos Ramos rodava perto do líder. Contudo, Alessandro Pierguidi consumava a ultrapassagem ao Lamborghini da Good Sense e começava a pressionar a segunda posição de Carlos Vieira ao volante do Audi R8. Carlos Vieira foi aguentando enquanto pôde as investidas do italiano da Ferrari e tudo fez para ultrapassar o líder, mas sem o conseguir. Na frente mantinha-se o Mercedes de Miguel Barbosa, que acabava por ser ultrapassado por Alessandro Pierguidi. Miguel Barbosa cedeu então lugar a José Pedro Fontes ao volante do Mercedes SLS, enquanto Alessandro Pierguidi parava mais tarde nas boxes, não havendo troca de pilotos devido à ausência forçada de João Figueiredo. No regresso à pista, o italiano teve de batalhar bastante para chegar de novo ao primeiro posto, tendo mesmo de se bater com o Lamborghini Gallardo de Patrick Cunha, que seguia na frente da corrida, mas que não conseguiu aguentar o Ferrari 430 e acabou mesmo por fazer um peão. A equipa a enviar uma mensagem de apoio para João Figueiredo, a passar por momentos difíceis. Na categoria GT3 Cup, mais um triunfo para os irmãos Cabral ao volante do Porsche 997, terminando a prova no 6º lugar à geral. Na categoria GT4, o triunfo foi para Mauro Marques e Fábio Cabral em Aston Martin. Minutos finais da segunda corrida de Portimão, altura em que César Campanisso foi travado pelo Lamborghini Gallardo de Pep, o que deixou a Campanisso bastante indignado. Na frente, o Ferrari de Guidi vencia a segunda prova de Portimão num fim de semana difícil para a equipa e para João Figueiredo. A parte final desta segunda prova foi bastante polémica, com Pep a travar o Audi R8 de Campanisso, impedindo que este chegasse perto de Patrick Cunha. De facto foi, acho que um comportamento um bocado antidesportivo, sem sentido nenhum. Ele bloqueou-me cerca de 3 curvas. E aqui no gancho tive mesmo que forçar a travagem, mas pronto, isto fica para quem faz as ações. De qualquer maneira, seria sempre difícil recuperar os tais 10 segundos de handicap das boxes. Conseguimos, através de um erro do Patrick, conseguir chegar atrás dele, mas como disse, era mais uma volta se não fosse aquele trânsito. Mas acho que em termos de campeonato foi bom, por isso estamos a meio. O que interessa aqui é pontuar e acho que estamos no bom caminho. Segundo lugar para Patrick Cunha e José Carlos Ramos, um resultado motivador para o que falta correr para o resto do campeonato. A primeira parte da corrida nós arrancámos bem, nós tínhamos pouco handicap, não valia a pena forçar, eu ainda forcei ali as primeiras voltas, mas depois começaram ali alguns toques e eu tentei gerir a corrida da melhor maneira possível, não fugir do comboio e andar colado ao Carlos Vieira. Como não tínhamos handicap, recuperaríamos a diferença nas boxes. A corrida foi bastante interessante, acho que foi bastante gira e acho que ganhamos uns pontos que era o que nos interessava, sair daqui com uma vitória que era para ganhar ânimo para as férias e para depois recuperar e virmos com outra moral. I fight 2 or 3 laps with the Lambo, then he lost the control of the car and I gained the first position, and I keep this conserve until the end of the race, and I want to dedicate this victory to my teammate Joel, who have a difficult situation at home, and this victory is for him. As emoções do Campeonato de Portugal de Circuitos estão de regresso em Braga, no circuito Vasco Sameiro.
Na próxima edição do Auto Magazine vamos à Ilha da Madeira para acompanhar mais uma edição do Rally Vinho da Madeira e a Viana do Castelo para assistir a mais uma emotiva jornada do Campeonato Nacional de Karting. A não perder.